Ok, pessoal, começando a aula então. Vamos já dar prosseguimento. Já perdi um pouquinho a noção se a aula hoje vai estar longa ou curta. O importante é que eu acho que eu vou conseguir ser objetivo, né? Que é o mais difícil quando a gente fala da doutrina da Trindade. E hoje eu já vou aproveitar e fazer uma recomendação para vocês, né? Para a aula de hoje, eu escolhi seguir um material diferente. Ao invés de ir pelo Gruden, como nós temos feito, né? Eu comprei um e-book, na verdade, né, pelo Kindle. Quem não tem o Kindle pode utilizar o aplicativo, né? E o aplicativo ele é muito bom. Eu comecei pelo aplicativo e depois comprei o aparelho agora, né? Que é esse livro aqui que ele só a imagem, né? É só uma nuvem. Se você procurar Trindade na Amazon, você vai encontrar ele. Ele é do outro. Na nossa primeira aula, eu fiz vários slides com alguns livros, né, de referência. E um autor que eu disse que ele é muito comparado ao Gruden é o Millard J. Erickson. E aí eu li o livro dele. Ele dividiu o livro dele em 3 partes, né? Que é a dúvida: a doutrina da Trindade é bíblica? Depois, a doutrina da Trindade faz sentido? E por fim, a relevância da doutrina da Trindade. E eu me organizei um pouco mal, porque eu não consegui ler a terceira parte, embora eu já tenha noção, né, de qual que é a relevância, eu vou falar no final. Eu não vi o que ele fala sobre isso, né? Mas eu li as 2 primeiras partes. Eu já li bastante coisa sobre Trindade em outros comentaristas, em outros teólogos, e eu nunca encontrei uma forma fácil de explicar a Trindade, né? Porque uma doutrina realmente que pode ser muito desafiadora, muito difícil. E existem termos, existem autores, existem momentos históricos e tudo mais. E eu sempre estive mais para esse lado e não conseguia encontrar um caminho que realmente explicasse bem. Mas lendo o livro dele, hoje eu encontro esse caminho que eu espero, né, que seja fácil de entender. Mas vamos nessa. Só para atualizar aqui o nosso calendário, então nós terminamos os atributos de Deus e hoje estamos na Trindade, né? Próxima aula, vamos falar sobre criação, por que, como e quando Deus criou o universo, né, o mundo material. Eu estou lendo um livro também no Kindle sobre teorias da criação, né? Eu não vou focar tanto, porque eu vi que se eu focar muito nisso, primeiro que vai ser, ou seja, como que Deus criou o universo, né? Se foi em 6 dias literais, se foi em eras, ou se foi através da evolução. A verdade é que dá para fazer um curso inteiro só sobre isso, e eu vou falar para vocês quais são as perspectivas e no que eu acredito, tá? E qual é a razão de eu acreditar nisso que eu acredito. Mas eu também vou falar sobre o significado da criação, né? Enfim, depois anjos e demônios, né? Ou seja, o mundo espiritual. Aqui um contraste, então, né? Uma dualidade de aulas, mundo material e do mundo espiritual. E vai ser muito interessante, né? Acho que a gente vai conseguir tirar bastante dúvida. Depois, providência divina, oração e milagres, e aí, criação do homem, da mulher e a natureza humana, né? Então, aqui eu vou falar sobre. Lógico que eu vou tocar na criação que Deus fez do ser humano, mas eu não vou focar muito nisso, né? Enquanto aqui eu vou poder falar sobre a natureza do ser humano. Por exemplo, né? Se nós somos corpo, alma e espírito, ou só corpo e alma, como é que isso funciona, né? Enfim. Mas vamos avançar. Eu deixei minha água longe, provavelmente, em algum lugar. Ah, tá aqui. Então, um instante. Peguei. Então, vamos nessa, pessoal. Nenhum recado hoje, né? Doutrina de Deus, ou melhor, a Trindade, é uma coisa tão difícil, mas tão necessária, super importante de entendermos, ok? A gente vai seguir essa aula aqui na mesma lógica que estávamos nas últimas 2 aulas. É importante nós conhecermos o Deus que nós nos relacionamos. Fico feliz de que vocês estão assistindo essa aula e a minha oração é para que essas aulas impactem o louvor de vocês, impactem a pregação, impactem a forma com que vocês entendem a pregação, né? A forma com que vocês oram, ok? E a Trindade, em especial, é algo muito poderoso que vai explicar muito bem a relação entre Deus, né?
Eu não escrevi exatamente sobre a relação deles, mas eu vou tentar falar no finalzinho. Então, introdução, né? Veja só, como eu não estou usando o Gruden, todas essas aspas aqui, que não tem referência bíblica, é o Erickson, ok? Então, a doutrina da Trindade sempre foi confusa para os cristãos. Eu gosto que ele começa o livro dele admitindo isso, né? Não só difícil, ela é confusa. A doutrina ela foi desenvolvida, assim, todo membro vai encontrar alguma resposta na cabeça para relacionar o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo, né? De alguma forma. Isso toca nos membros comuns da igreja. Mas essa dificuldade, o tamanho da dificuldade é muito mais para saciar a necessidade intelectual e teórica dos teólogos e filósofos do que prática, né? Existe uma prática nisso, mas é uma batalha ficou muito elevada, né? Pelas razões corretas, mas ficou muito elevada. Então, por essa razão, né, pela dificuldade, alguns rejeitaram esse ensino sem igual, né? Então, é verdade que a doutrina da Trindade é confusa, só que, infelizmente, por esse motivo, por ela ser confusa, muitas pessoas acabam rejeitando esse ensino, né? E é um equívoco muito grande, né? Contudo, ele reside no âmago da fé cristã. Nós vamos ver isso hoje, né? É necessário que a gente entenda Deus como trino, ok? Porque a Bíblia apresenta ele dessa forma. Então, por isso, seguindo os passos do Erickson, eu escrevi o nome dele errado aqui, perguntaremos, né? A doutrina da Trindade é bíblica? E é nisso que a gente vai focar aqui hoje, né? A gente vai refletir, é bíblica a doutrina da Trindade? Porque se eu simplesmente parto para explicar ela, a gente vai encontrar muitas coisas e dificuldades. Mas se a gente partir dessa pergunta, eu acredito que a gente vai conseguir um bom caminho. Em seguida, né? Eu vou expor alguns dos principais desvios doutrinários, ok? Sobre a Trindade e elaborar um pouco mais a relação intratrinitária, isso aqui que eu não consegui escrever, tá bom? Ou seja, como que o pai se relaciona com o filho com o pai com o filho com o espírito com ambos, né? Isso é bem extenso, mas eu vou tentar só explicar rapidinho. E trazer a sua relevância prática para a igreja, ok? Na verdade, é para a igreja e para a sociedade. Então, veja só, tradicionalmente, os cristãos acreditam que a salvação, veja só, gente, salvação é uma coisa central, né? A gente pensa e fala sobre salvação o tempo inteiro, incluindo o perdão dos pecados e o receber de uma nova vida, só é possível, ok? Tudo isso só é possível porque a segunda pessoa da divindade assumiu uma forma humana, ok? Então, a gente, nas melhores das compreensões da fé cristã, o perdão do pecado, a salvação, uma nova vida, a redenção do pecado só é possível não porque um ser humano qualquer foi morto, mas porque Deus encarnado morreu na cruz, ok? É necessário que o Cristo que pagou pelos nossos pecados seja Deus. Então aqui ele fala, né, sem abrir mão da sua deidade. Então, se a doutrina da Trindade não é verdadeira, se essa nossa concepção de que Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus, e o Deus Espírito Santo é Deus, se isso não for verdadeiro, então o entendimento da salvação precisa ser modificado. E a gente vai ter que entender de outra maneira como que Deus nos salva, ok? Porque o sacrifício de Jesus só tem um peso tão grande porque ele era Deus, ok? Porque ele era Deus. Então, por um lado, a Bíblia ensinou que Deus é um, e a gente vai começar daqui. A gente tem que aceitar essas duas verdades aqui, que não é difícil de encontrar, a gente vai ver. A Bíblia ensina que Deus é um, ok? Por outro lado, havia três pessoas que a Bíblia parecia identificar como divinas. Veja só, a gente tem que aceitar isso aqui porque é explícito, explícito. A Bíblia fala que Deus é um e só uma pessoa é Deus, né? Não existe outra divindade, só Deus é Deus. Ao mesmo tempo que ela mostra que três pessoas são Deus, né? Então a gente vai ver
quando que a Bíblia fala que Deus Pai é Deus, quando que a Bíblia fala que Jesus é Deus, e quando que a Bíblia fala que o Espírito Santo é Deus. Então veja só, essas duas afirmações aqui são explícitas. E a gente vai só conciliar elas, ok? Veja só como é que nós estamos entendendo a doutrina da Trindade. Nós temos duas verdades aqui. A gente só vai conciliar elas. Então, assim, precisamos conciliar esses dois ensinos bíblicos, a unidade e a diversidade, ok? Eu vou falar mais sobre unidade e diversidade no final, mas são dois conceitos super importantes, né? Você quer ver um bom papo numa roda de teólogos, é você soltar unidade e diversidade. Você vai ver um papo incrível. É de longe o conceito que eu mais gosto, assim. Então, veja só, sobre a unidade, né? Eu falei que nós vamos olhar esses dois caminhos, que Deus é um e que três são Deus. Então, Deuteronômio 6:4 é o conhecido Shema Israel, né? Que os judeus aprenderam a pronunciar todos os dias. Diz: ouça, ó Israel. Isso aqui é o Shema Israel, né? O Senhor, Yahvé, o nosso Deus, é o único Senhor. Ou seja, isso aqui, embora, gente, isso daqui seja uma simples frase, né? Ela é muito poderosa, e boa parte da lei é baseada nisso aqui. Só Deus é Deus. E essa frase, ela ganhou uma importância tão grande na cultura judaica justamente porque ele está falando, só o Senhor é Deus. Então, isso implica que Israel não poderia dividir a sua lealdade e adoração com outros deuses, né? Então, Israel não poderia pegar um deus estrangeiro e falar, não, esse aqui é o meu Deus. Isso é com base nessa ideia que o Senhor é o único Deus que a Bíblia define o que é idolatria, né? Muito importante. Assim, todo o desenrolar da história bíblica depende desse fato, uma vez que o principal pecado de Israel é a idolatria. Por que que Deus castigou Israel, levando eles para o exílio, né? Primeiro deixando eles serem destruídos pela Assíria e depois conquistados pela Babilônia, por conta da idolatria, né? A gente vê o problema de Baal, né, no meio de Israel, e os profetas estão denunciando isso o tempo inteiro. Porque esse aqui é o principal tema dos profetas, né? Eles não estão sendo leais ao Senhor. Agora, mesmo com Jesus entrando em cena no Novo Testamento, ou seja, essa outra pessoa que nós chamamos de Deus, Jesus entra no Novo Testamento como uma outra pessoa que nós chamamos de Deus. Veja só que interessante. Os autores bíblicos não rejeitam a unidade de Deus. Então, a gente está ali no período do primeiro século, né? Ano 30. Paulo, Pedro, judeus convertidos, entendendo que Jesus é Deus. Eles não abrem mão desse princípio aqui. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Só há um Deus. Eles não abrem mão disso. Então, veja só, eles conseguem conciliar na cabeça deles isso. Que Jesus é Deus e que só existe um Deus. Eles não abrem mão, Jesus não entra em cena e fala assim, não, então isso daqui é outro Deus. Ou esse daqui é um Deus menor, então. Eles não fazem isso de forma alguma. Veja só, né? Tiago fala assim, você crê que existe um só Deus? Muito bem, né? Até os demônios creem e tremem, ele fala. Então, você crê que existe só um Deus? Perfeito por fazer o básico, né? Para Tiago, isso é o básico. Junto disso, Paulo fala, né? Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, ele está falando da idolatria, né? Sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Paulo, que entende que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é Deus, diz que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus. Entendem? Paulo não abre mão desse princípio de que Deus é um. Aí ele vai continuar esse versículo que ele vai voltar para nós depois, que ele fala: um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor,
Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas, por meio de quem vivemos. Então, ele está falando que dois aqui são Deus: o Pai e Jesus Cristo, o Filho, ok? Ou seja, isso aqui é importante. A Bíblia toda ensina que um só é Deus, não que são vários deuses, ok? Deus é um e ele é único. Então, mesmo tendo em cena Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo, jamais os autores bíblicos vão dizer que cada um deles é um Deus, mas que os três são Deus. Veja só existe um só Deus. Vamos continuar. Então, aqui é a questão da unidade, ok? Os autores do Novo Testamento concordam com os autores do Antigo que só existe um Deus. Agora, como que isso se relaciona, né? Veja só. Agora, outra verdade, outro caminho, né? Lembra que eu falei que são que são duas declarações, né? Que Deus é um e que três são Deus. Ao mesmo tempo, encontramos o testemunho bíblico de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, não deuses. Então, em diferentes momentos, cada um deles é caracterizado como Deus. Eu vou aproveitar essa frase aqui. Eu escrevi com o seguinte objetivo, né? Em João capítulo 1, João vai dizer que Jesus é Deus. Em 1 Coríntios, Paulo vai dizer que o Espírito Santo é Deus. Mas existe uma coisa mais profunda aqui, né? Que a gente pode encontrar nessa frase, em diferentes momentos. Que é que Deus, na sua triunidade, se relaciona conosco. Então, eu vou chamar assim, o ministério de cada um deles. O ministério do Deus Pai, nós vemos no Antigo Testamento. O ministério do Deus Filho, nós vemos nos Evangelhos. E o ministério do Espírito Santo, nós vemos em Atos, ou seja, na igreja, né? Então, nós estamos aqui no ministério do Espírito Santo no nosso tempo, ok? Então, eu só quero ressaltar isso aqui, embora não tenha escrito. A Trindade tem um ministério. Cada um deles tem um ministério e atua com o ser humano em momentos diferentes, ok? Em momentos diferentes. É por isso que, na história, nós percebemos o Deus Pai, nós percebemos e nos relacionamos com Deus Filho, e nós percebemos e nos relacionamos com o Espírito Santo. Cada um deles apareceu em um momento. E nós vemos isso na Bíblia, né? Então, até Jesus aparecer, enquanto Paulo não era convertido, para ele, Deus é um, e ele é um em pessoa também. Mas aí ele conheceu a Jesus. Quando ele conheceu Jesus, ele viu que essa pessoa, Jesus, também é Deus. E aí, quando ele recebe o Espírito Santo, ele vê que essa pessoa, o Espírito Santo, também é Deus. Né? Então, vê que existem momentos nesse primeiro século, né, em que a definição de Deus se expande muito. Mas, enfim, eu quero manter tudo aqui muito simples, tá? Eu sei que isso aqui complicou um pouquinho, mas eu vou manter simples. Então, foi a conclusão adicional, essa conclusão de que três são identificados nas Escrituras como sendo divinos, que levou à adoção da doutrina da Trindade. Se a igreja não tivesse identificado que o Filho é Deus e que o Espírito é Deus, a Trindade não teria sido elaborada, ok? É por conta dessas verdades, de que o Filho e o Espírito são Deus, que a Trindade ela é definida, né? Então, por isso que nós vamos encontrar essas definições agora. Veja só, o melhor caminho para o ensino dessa doutrina é reconhecer a verdade da unidade, como nós vimos, e a verdade da divindade dos três. E eu estou deixando isso aqui bem enfatizado porque os erros que nós vamos ver no final da aula são muito relacionados a Jesus é Deus, pero não mucho, né? Ou o Espírito Santo, enfim. E vocês vão ver, isso é relevante na igreja, inclusive na igreja hoje, né? Então, sobre a deidade do Pai, né? Vou falar agora que os três são Deus. A deidade do Pai, então, nunca esteve em dúvida, ok?
O próprio Erickson escreve isso daqui, nunca esteve sob questão. Então, os versículos citados, que nós já citamos, apontam isso, né? O Deus que nós vemos no Antigo Testamento é o que Jesus chama de Pai, né? Jesus chama se relacionando com esse Deus do Antigo Testamento, chamando ele de Pai. Então, a deidade do Pai nunca esteve em conflito, ok? Sempre foi aceita. Desde Gênesis 1, né? O Deus de Abraão é ele. Agora, a deidade de Jesus. Eu vou trabalhar mais isso daqui quando a gente tiver a aula de Cristologia, ok? Mas, então eu vou trazer só algumas definições que mostram que Jesus é Deus. Então, é claro, né, que a maioria dos versículos que falam que Jesus é Deus está no Novo Testamento. Só que os profetas já indicavam isso, né? Veja só, Isaías 9, versículo 6 diz, o famoso, né? Todo mundo aqui conhece. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele já será chamado maravilhoso conselheiro, veja só, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Então, veja só, uma profecia que nós identificamos no Antigo Testamento, né? Para Jesus, chama ele de Deus, né? Isso aqui é muito legal mesmo. Deixa eu só abrir uma coisinha aqui. Outro, né? Mas o Novo Testamento é categórico, né? O Novo Testamento não esconde a divindade de Jesus. É verdade que Jesus não deixa, ele não chega e fala, eu sou Deus, nessas palavras. Aí eu já vou falar sobre isso. Mas, olha só, Filipenses. Seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, ok? Paulo entendia que Jesus era Deus. As Escrituras atestam isso. Então, em Hebreus, né? O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. O Filho é a expressão exata de quem Deus Pai é. E João 1, versículo 1, falando do verbo encarnado, né, que era Jesus, ele estava com Deus e era Deus. Ao mesmo tempo que ele estava com Deus, ele era Deus, né? Então, veja só, eu acho que não há dúvida de que o Novo Testamento diz que Jesus é Deus. E eu acho legal isso aqui, né, que o Erickson fala. Em seu ministério, deliberadamente agiu de forma que sabia que seria interpretado como alguém que reivindicava ser Deus. Então, assim, embora Jesus ele não tenha descido de paraquedas e falado, eu sou Deus, ele agiu de uma forma que ele ia ser interpretado como Deus, né? Então pensa lá em Marcos, se não me engano, capítulo, será que é 1 ou é 3? Ele cura o paralítico, né? Os amigos do paralítico abrem o teto e descem ele com a maca. E aí tem os fariseus lá, e aí Jesus me cura. E aí Jesus, sabendo do que se passava no coração dos fariseus, ele falou, os seus pecados estão perdoados, né? Ou seja, ele falou isso porque ele seria interpretado como Deus. Se não fosse para ser interpretado como Deus, ele não teria feito isso, né? Mas era justamente para as pessoas entenderem quem ele é. Ele é Deus, né? Em outras passagens também, no julgamento dele perante os sacerdotes também. Agora, a deidade do Espírito Santo, né? Depois desses daqui, a gente vai ter os 5 minutos de intervalo. Nós começamos a aula 8h20, né? Então, em Atos 5, lá, quando a igreja está compartilhando tudo o que tem, tem o episódio de Ananias e Safira, né? Em que eles vendem sua propriedade, mas pegam parte do dinheiro para eles e falam que estão doando tudo, né? Eles falam que estão doando tudo, mas retendo uma parte para eles. Novamente, né? Não era pecado eles reterem uma parte, era pecado eles falarem que tinham dado tudo.
nesse texto, Pedro, ele fala assim, ó, vocês estão mentindo para o Espírito Santo. E em seguida eles falam, vocês não podem mentir para Deus. Né? Lá, nesse texto, ele iguala mentir para o Espírito Santo com mentir para o próprio Deus. Ou seja, o Espírito Santo e Deus são um, né? É uma coisa só. Ou seja, o Espírito Santo é Deus. Em 1 Coríntios 3, eu acho isso daqui muito legal. Paulo fala assim, né? A gente vai ter uma aula só sobre o Espírito Santo e a gente pode aprofundar mais lá, tá? Veja só, vocês não sabem que são o santuário de Deus? Ponto. Vamos esperar aqui. Beleza. Eu sou o santuário de Deus. Até o Antigo Testamento, Deus tinha um santuário, ele tinha um tabernáculo e lá ele habitava. Agora ele habita em mim. Então eu espero, se Paulo está falando que eu sou o santuário de Deus, eu espero que Deus habite em mim. Aí ele fala, e que o Espírito de Deus habita em vocês. Então beleza, eu sou o santuário do Espírito Santo. Eu espero que Deus habite em mim. E quem está habitando em mim? O Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é Deus habitando em mim, né? Então eu tô falando isso para mostrar que o Espírito Santo é Deus. Assim, né? Mas ele também é uma pessoa, né? A gente não pode, justamente porque ele tem esse nome, Espírito de Deus ou Espírito Santo, sempre tiveram dificuldade em identificar ele como uma pessoa, né? Sempre a imagem do Espírito era de uma força, ou mesmo de uma pomba, né? O que não sei se é melhor, porque é um animal. Enquanto que o Deus Filho, pelo menos, tem um nome, né? Que é Jesus. E ainda filho uma palavra personificada. Pai é personificado, né? Agora, espírito não. É muito vago. As pessoas sempre interpretaram como uma força ou como a mão de Deus, né? Só que ele é uma pessoa, ok? Não apenas uma parte ou extensão de Deus. Isso aqui é muito legal. Que em Atos nós vemos o Espírito falar. O Espírito carrega consigo verbos que são de pessoas, né? Então ele fala, ele mostra, ele age, ele está fazendo como uma pessoa. E os autores bíblicos falam dele como uma pessoa, né? Em João, dos capítulos 14 a 17, Jesus fala muito sobre o Espírito Santo. E lá ele está chamando ele de conselheiro, né? Ou advogado. E qual que é a questão? É que Jesus está entendendo o Espírito Santo como uma pessoa que estará conosco. E eu acho que é legal chamá-lo de Espírito justamente porque ele é invisível, né, para nós. Mas ele está aqui com a gente. Então, para terminar, né, para concluir essa questão, e isso aqui é o principal para vocês nunca podem se esquecer disso. É que 3 textos são principais para falar sobre a Trindade. Toda vez que você tiver em dúvida sobre a Trindade, você tem que lembrar desses 3 textos, ok? Primeiro, o batismo de Jesus. Vocês vão ver que ele é chave para desbancar várias heresias. Por quê? Por que o batismo de Jesus? De onde que isso seria relevante, né? As pessoas não pensam no batismo de Jesus para quase nada. Mas é porque lá, as 3 pessoas da Trindade estão juntas, em cena, ok? Em cena. Jesus está saindo das águas. Ele está lá, as pessoas estão vendo ele. Deus Pai nos céus, ele fala: este é o meu filho amado, de quem me alegro. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo está descendo, ok? E o Espírito Santo desce como pomba sobre Jesus Cristo. Então, o batismo de Jesus, ele é extremamente importante para mostrar que cada um deles é uma pessoa diferente. Se Jesus e Deus não fossem 2 pessoas diferentes, mas fossem um só, e eu já vou mostrar como, então Deus lá dos céus não poderia estar falando para Jesus saindo das águas. Mas Deus Pai fala para Jesus como sendo outra pessoa. Este é o meu filho amado. Ok? E isso é muito importante, muito importante. Pensou Trindade, pensou batismo de Jesus.
Os três estão em cena. Outro, a grande comissão. Depois a gente vai chamar isso aqui de... Não sei se eu escrevi isso, mas é fórmula batismal, né? Você será batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que Jesus daria essa fórmula, né? O judeu não ia concordar. É em nome de Yahvé, ponto, né? Vocês lembram que do mandamento, né? Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí o nome de Deus é Yahvé, ou era Yahvé, alguma coisa assim. O Novo Testamento renova essa ideia. Só que agora o nome é de Jesus. O nome de Deus sempre teve poder. Mas agora é o nome de Jesus. E lá, para falar sobre o batismo, Jesus diz: você vai batizar em nome. Detalhe, né? Ele não fala nos nomes de, ele fala no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem são eles, o Filho e o Espírito, para se igualarem ao Pai? Ou quem é o Espírito para se igualar a Jesus? E por que os três estão juntos nesse momento de receber um novo nascimento, né? Os três estão juntos no momento mais importante da vida da pessoa, que é a conversão, é o batismo, né? O batismo é o sinal da conversão. E nesse momento, o Pai, o Filho e o Espírito estão presentes com a pessoa. E veja, isso vai lembrar, né, do batismo do próprio Jesus, que os três estavam presentes. Assim, o nosso batismo, os três também estão presentes, ok? Veja, gente, o poder disso daqui. Falou de Trindade, eu quero que você se lembre desses três textos. E o terceiro é Efésios capítulo 1, né? Sempre que existe uma quantidade absurda, né, de referência bíblica em que os três aparecem juntos. Tem 2 Tessalonicenses, 2 Coríntios, tem um texto maravilhoso que mostra os três juntos. Mas algumas pessoas podem estar em dúvida, né? Pô, será que a igreja primitiva realmente acreditava que eles eram Deus? Ou que eles só não estavam usando três nomes diferentes para falar de uma pessoa só? Efésios capítulo 1 vai mostrar que não, ok? E se você pegar a sua Bíblia e abrir agora lá, você vai perceber que nesse capítulo, Paulo tem 3 parágrafos, ok? A nossa Bíblia separa em 3 parágrafos. Em cada um, o Paulo vai falar de um. Então, no primeiro parágrafo, ele vai falar só sobre Deus Pai. Lá, ele vai falar que o Deus Pai predestinou, né? Depois, ele vai falar sobre o Deus Filho, que o Deus Filho nos regenerou. Não é esse verbo que ele usa, tá? Eu não lembro agora qual que ele usa para Jesus. E aí, no terceiro parágrafo, ele só fala sobre o Espírito Santo. E lá ele vai falar, ele nos selou com o Espírito da promessa. Então, em cada parágrafo, o apóstolo Paulo fala sobre uma pessoa da Trindade, relacionada a nós, ok? Lembra que eu te falei que o Espírito, a Trindade tem um ministério, né? Eles têm um ministério deles. E esse texto diz qual é o ministério de Deus na nossa salvação. Então, o ministério de Deus Pai, o que Deus Pai tem a ver com a nossa salvação? O texto vai dizer que ele nos predestinou e ele enviou Jesus Cristo. Esse é o ministério de Deus na nossa salvação, Deus Pai. O ministério de Jesus Cristo ele morreu na cruz por nós. E ressuscitou e com ele somos ressuscitados, né? E qual é o ministério do Espírito Santo? O ministério do Espírito Santo ele nos sela. Ele é o selo da promessa. Ou seja, ele habita em nós e é a garantia de que vamos chegar até o fim. Ok? Então, cada pessoa da Trindade tem uma relação conosco, com a nossa salvação. Assim, devemos aceitar que os três são Deus e que Deus é um, ok? Como isso se relaciona, eu vou esboçar daqui a pouco, né? Mas a gente tem que aceitar essa frase aqui, porque é ensino bíblico. Ah, André, eu não sei como se relaciona. Só saiba disso, o ensino bíblico é esse. As três pessoas são Deus e Deus é um só. Então não são três deuses. Eu vou tentar explicar isso depois.
Não são três deuses. Os três são Deus. E Deus é um só, ok? Então, deixa eu ver, é isso. Eu espero que até aqui a gente tenha entendido bem. Como eu tenho falado, eu estou seguindo a lógica do Millard Erickson. Ele segue fazendo essa seguinte pergunta: a doutrina da Trindade é bíblica? E para isso ele vai primeiro estudar a afirmação de que Deus é um, e depois a afirmação de que cada pessoa da Trindade é Deus, não um Deus, mas Deus. E, enfim, eu vou fazer a pausa aqui, né, o nosso pequeno intervalo de 5 minutos. Deixa eu abrir meu relógio. Eu vou ser um pouco inovador, agora vai ser 7 minutos. Que eu já sei que eu passo do tempo mesmo. Então vai ser 7. Ok? Vocês podem me dar um ok só para saber? Vina. Eita. Ah, tá bom. Ai, meu Deus, tá dando eco. Desativei o som. Eu não sei se você tá na casa do Matheus. Mas eu desativei. Mas enfim, eu entendi. Tá tudo certo então. A gente vai fazer o nosso intervalo agora. 7 minutinhos. Beleza. Tem que ser.
Vamos voltar? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Como é que o negócio tá aqui? Tá bom. Vou seguir aqui então. Então, pessoal, depois de entender essa relação, eu só quero mostrar algumas coisas muito interessantes, né? Que a gente pode chamar de sombras no Antigo Testamento, ok? Veja só, que por algumas vezes, Deus, no Antigo Testamento, ou seja, por que eu tô falando isso? Que a Trindade não é uma coisa assim, ela é inesperada, é claro, no desenvolver da Bíblia, mas ela, uma vez que ela surge, na verdade ela responde a algumas questões, né? Bem gramaticais, na verdade. Deus, ele recebe um inesperado plural, ok? Então, de vez em quando, Deus, ele fala falando de si mesmo no plural. Então, em Gênesis 1, 26, ele fala assim, ó, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A nossa imagem e semelhança. Por que ele não disse, farei o homem à minha imagem e semelhança? Mas ele diz, façamos o homem. Depois, em Gênesis 3, 22, depois que ele criou o homem, né? Ele diz assim, agora o homem, ou melhor, depois eu acho que ele comeu do fruto, né? Proibido, conhecedor do bem e do mal. Ele fala assim, agora o homem se tornou como um de nós. A quem ele está se referindo aqui? Quem ele está falando junto de si mesmo? Em Gênesis 11, 7, no relato da Torre de Babel, ele fala assim, ó, venham. E ele diz a si mesmo, ou se ele não diz a si mesmo, ele está dizendo para quem? Ele diz, venham, desçamos e confundamos a língua dos que falam, a língua que eles falam. Isso aqui, gente, não é um problema do português, ok? O hebraico, ele está no plural mesmo. Então, outra coisa, Abraão, ele encontra 3 homens em Gênesis 18. E qual que é a relevância disso daqui? É que aparentemente são 3 anjos enviados por Deus, né? 3 mensageiros. Só que Abraão chama eles de Senhor, né? A mesma forma com que ele chamaria Deus, ele chama de Senhor. Ele passa a maior parte do tempo conversando com um deles apenas. Mas assim que. Então, assim, chegam 3, ele passa a maior parte do tempo conversando com eles, chamando um deles de Senhor. E aí depois, um deles fica. E os 2 vão para Sodoma e Gomorra, onde se não me engano, né, primo de Abraão, Ló, está. Quando esses 2 chegam até Ló, como que Ló se refere aos 2? Senhor. Eles chamam eles de Senhor, né? Então isso aqui é muito interessante. A imagem que Deus, talvez por um anjo, seja como for, teve de chegar até Abraão nesse relato, foi em 3 pessoas. E isso não fica só em Gênesis, né? Em Isaías, quando Deus está chamando o profeta, né? Ele fala assim, quem enviarei? Quem irá por nós? Veja que isso se manteve até um período tão posterior quanto a Isaías, né? Existe muito tempo entre a história de Abraão e a história de Isaías. Muito, muito, muito tempo, né? Muitos anos. Centenas de anos aqui. Mas, quando vem, ele vai e fala assim, quem irá por nós, ok? Então, aqui eu só para notar, né? Os judeus davam diversas explicações, mas apenas criativas. Qual é a explicação, né? Eu não sei se vocês já ouviram o Bible Project, né? Eu não sei se a tradução... Ele tem uma versão em português, que eu não sei se é Bible Project também, ou se é Projeto Bíblia. Lá ele tem um vídeo chamado O Conselho Divino, ok? E se vocês quiserem dar uma olhada lá, ele vai explicar exatamente isso que eu vou dizer para vocês. Que é a interpretação dos judeus, e eu acho um equívoco, a princípio. Não que seja uma coisa muito errada, isso não é um jeito que eu interpreto.
que quando Deus fala assim, façamos, se tornou como um de nós, desçamos, é o que os judeus chamaram de o conselho divino. Então, é como se Deus tivesse um conselho. O Deus no trono e os seus, alguns anjos que cumprem essa função de aconselhar a Deus. Os judeus interpretaram, falaram assim, o plural é por conta disso aqui. Porque Deus é o rei que tem ao seu redor conselheiros. Esse plural aí é o conselho de Deus. É claro que tem um problema aí, né? Porque tudo isso aqui são ações de Deus. Façamos, desçamos, confundamos. Deus levou o seu conselho para fazer isso junto. Outra interpretação é que não era o conselho, mas era os operários de Deus, né? Digamos assim. Os anjos de Deus que estavam trabalhando na criação. Isso é uma interpretação judaica, eles podem, a gente não interpreta dessa forma. Para explicar isso agora, né? O Novo Testamento consegue responder com uma incrível lógica esses textos. Então, quando vem o Novo Testamento, de repente eles veem que Deus, ele é plural, né? O Deus que é único, que é um, ele é plural. Então ele pode falar de si mesmo dessa forma. Nós, né, façamos. Então é muito interessante isso. Uma nota, né? Outra coisa, não é a igreja do... Porque isso aqui é uma acusação que fazem, né? Que a doutrina da Trindade foi criada pela igreja posterior e que a igreja primitiva não acreditava, né, em Trindade. Só que todos os argumentos que eu dei até agora mostram o contrário, ok? O fato de Jesus falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e do batismo de Jesus, e Efésios capítulo 1, mostram claramente de que eles acreditavam sim, que eram três pessoas diferentes e que os três eram Deus. Só que ainda assim, veja só o que o Erickson ele fala, né? Embora Paulo realmente não trate do problema trinitário. Qual que é o problema trinitário? É explicar, né? Então, assim, a gente entende que existe um só Deus e que os três são Deus. O problema trinitário não há explicações, né? É isso e é isso. Existe pouco esforço em explicar o que o Filho realmente é para o Pai, o que o Espírito Santo é para o Pai, e como que eles se relacionam, né? Não existe um esforço bíblico para explicar isso. A igreja desenvolveu um esforço. Então, embora Paulo ele não trate em nenhuma, de nenhuma maneira ou forma, às vezes ele parece estar ciente desse problema, né? Então, de vez em quando, Paulo parece que ele tem noção de que essa parada de que três são Deus é uma confusão na cabeça da igreja, né? Às vezes parece que ele sabe muito bem disso. Ele parece estar ciente do problema do relacionamento entre três pessoas. Então, veja só, por que isso aqui é relevante? Não só porque mostra que a igreja primitiva acreditava como nós cremos, como eles também tinham dificuldades como nós temos dificuldades, ok? Então, em 1 Coríntios 8:6, nós já lemos esse texto, né? Veja só, para nós, porém, há um único Senhor, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor. Então ele usa a palavra Deus para o Pai e a palavra Senhor para Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Aí o Erickson fala de novo, né? Mas Paulo realmente não tenta resolver as relações entre os três. Ou seja, como que acontece a relação entre cada um deles. Mas explica a atuação deles em Efésios capítulo 1. Eu já mencionei isso, né? Deus ele faz algo em relação a nós. Cristo faz algo em relação a nós. E o Espírito Santo faz algo em relação a nós, né? Então, e eu coloquei isso aqui só porque eu não ia fazer mais um slide para falar sobre isso, mas para explicitar isso, né? Veja só o que Jesus fala, né? Para que vocês sejam um, assim como somos um. Ele está falando dele e do Pai. Ele afirma que ele e o Pai são um só, né? Que interessante isso daqui. Eles são um.
Isso mostra que Jesus acreditava que ele e o Pai são um. Suas afirmações nesse sentido apontam para a unidade dos três, ok? Como nós temos falado até agora. Agora, finalmente, né, vamos tentar explicar um pouquinho as coisas. Ou melhor, a gente está seguindo rumo a uma explicação a como que eles se relacionam. Então, se Deus... Isso aqui é só um adendo, ok? Para aliviar um pouquinho o nosso coração. Se Deus é infinito e nós somos finitos, nunca seremos totalmente capazes de compreendê-lo, ok? Que nem na aula passada, né? Os atributos incomunicáveis, aqueles que só fazem parte de Deus e que nós não possuímos, a gente não tem como entender, né? Eu não consigo entender o que é ser capaz de fazer todas as coisas, ou o que é ser infinito, ou o que é ser eterno. Deus é e ele entende. Assim, eu não sou trino. Deus é trino. Ele sabe, ele conhece. A gente consegue ter apenas ideias. Então, a plenitude do que ele excederá a nossa capacidade de compreensão. Ok? Então, a gente tem que ser humilde e reconhecer isso. Portanto, não podemos esperar resolver totalmente esse grande mistério. Ok? Agora, eu quero mostrar para vocês alguns erros. O primeiro erro é esse daqui, que principalmente nos primeiros séculos da igreja, né, até mais ou menos até metade dos anos 400, 420, 430, apareceram diversas tentativas de explicar a Trindade, ok? Diversas. Se alguém... Eu não lembro se o Mateus, ele leu comigo Confissões de Agostinho, né? Lá em 2021, no Clube do Livro. Lá ele vai falar sobre, acho que os arianos, os docetistas, cada um desses era tentando falar sobre a Trindade, né? Mas eles erram, né? E como que eles erraram? A primeira tentativa foi redefinir a deidade de Cristo, né? Foi falar assim, olha, Jesus Cristo é Deus, pero no mútil, né? Mais ou menos ele é Deus. Então, assim, eles identificam que a Trindade é difícil, e eles falam assim, não, vamos tentar resolver isso daqui. Então, esses são o monarquismo dinâmico. Por que dinâmico? Vocês vão ver. Eles afirmam que Jesus era um homem normal, tá bom, gente? Ele era um homem como nós somos. Melhor, ele nasceu como nós nascemos, e talvez ele era pecador ou não. A questão para eles é que Deus adotou ele para ser seu filho, ok? Nessa tentativa de entender a Trindade, ele fala assim, não, Deus sempre foi um, mas aqui ele adotou Jesus e fez dele o Cristo, né? Então ele era um homem normal, só que ele era um homem santo, ele era um homem bom, mais ou menos como Noé, como Moisés. E aí nisso ele foi lá e adotou Jesus. Em que momento ele adotou Jesus? Afirmam eles, né? No batismo. Para eles, no batismo foi o momento em que, Deus chegou a Jesus, esse homem chamado Jesus, e transformou ele em Deus. Por isso que é dinâmico, ok? Porque ele não era e ele se tornou. Veja que interessante, ok? Que interessante. O Erickson, ele é humilde aqui e ele fala assim, olha, é uma tentativa interessante de resolver realmente o problema da Trindade. Só tem um problema com isso, né? É que não é bíblico. Só tem um problema, é que não é bíblico, né? Qual é a dificuldade? É nos versículos que falam que Jesus é eterno, né? Então, lá em João capítulo 1, versículo 1, ele fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele está falando de Jesus Cristo. Aqui em João, se não me engano, tá? É 6,58, ele vai falar que antes de Abraão ser, eu sou. Então, veja só, ele data, né, desde a eternidade. E outros versículos, muitos outros versículos, falam que Jesus Cristo existia desde a eternidade. Então, se o Deus Filho existe desde a eternidade, não foi Deus que adotou um ser humano e transformou ele na segunda pessoa da Trindade. Ok? A doutrina, quando a gente vai falar dos atributos de Deus, às vezes a gente fala que Deus, ele é imutável, né? Eu falei disso. Deus, ele é imutável. No sentido de que ele não era um e agora é dois.
ou que ele é dois e vai se tornar um só, né? Então ele não muda dessa forma. Ele sempre foi trino, sempre foi trino. Se Deus ele é capaz de adotar um filho e transformar esse filho em Deus também, então Deus muda, ok? E aqui é um problema. A gente entra no mundo de causa aqui, porque Deus muda. Então essa aqui é uma das tentativas de explicar a Trindade. Olha, Cristo é Deus peronomútil, né? Teve uma hora que ele se tornou Deus. Outra abordagem é negando a distinção do filho e do pai. E, gente, eu vou te falar, isso aqui é muito mais comum do que vocês podem imaginar, ok? É negando que o filho e o pai são pessoas diferentes. Então, essa abordagem dizia que Jesus e o pai não só eram Deus, como eram a mesma pessoa, ok? Que eles não só eram Deus, como eles eram a mesma pessoa. Lembre que aqui a gente está falando que eles são um, mas são três. O que isso quer dizer? E eu já vou explicar. Que Deus ele é um em essência, eu já vou explicar o que é essência, mas três em pessoa. Só que aqui ele fala, não, Deus ele é um em essência e um em pessoa. É que ele se apresenta de forma diferente. Então, nesse modelo, Deus ele é apenas um ator, tá? Deus é apenas um ator que desempenha diversos papéis. Então, nessa explicação, ele vai dizer assim, olha, no Antigo Testamento, ele agia como Deus Pai, né? Ele agia, ele estava como um ator usando a máscara de Deus Pai. Ah, porque eu tô aqui, tal, 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 e é assim que é, só que vocês não estão desempenhando bem comigo e tal, tal, tal. E aí chega o período do Novo Testamento, ele troca de máscara, coloca a máscara de filho e vem para a Terra. E aí, nessa máscara, esse mesmo Deus, que é a mesma pessoa, ele age como filho. Aí ele vai, morre, ressuscita, aí depois ele troca de máscara e coloca a máscara do Espírito Santo e ainda continua aqui com a gente. Isso é a heresia que nós chamamos de modalismo. Por que modalismo? Porque é um Deus com três modos, apenas com três faces, ok? Três modos. E isso, gente, é um pecado muito grave, na verdade. Ok? Porque nega a trindade. É um Deus como o mesmo Deus dos judeus, né? No sentido de que ele não é trino, só que ele se apresenta em faces diferentes e acabou. O Erickson também é humilde e reconhece, olha, é uma solução muito criativa, muito criativa. E seria muito fácil e realmente explicaria muita coisa se fosse desse jeito. O problema é que não é. O problema é que não é. E vocês lembram que eu falei que o batismo de Jesus ele é extremamente importante? Aqui, o batismo de Jesus faz cair por terra essa ideia. Por quê? Porque lá os três estão em cena. Né? Eu falei isso lá atrás. Porque os três estão em cena. O Filho está na terra, o Espírito está descendo e o Pai está nos céus. Então não pode ser Deus trocando de máscara. Né? Enfim. Então isso aqui é um problema sério. Muita gente que não entende a Trindade cai nisso daqui por lógica, por pura lógica, mas é um equívoco, ok? Não pode ser assim. Outro problema é redefinir a relação entre o pai e o filho, ok? Então é retrabalhar como que o pai e o filho operam. Nessa tentativa desastrada, foi dada a explicação de que o filho é uma espécie de semideus, entendeu? Então ele fala assim, não, ele reconhece. Jesus, ele é de alguma forma divina, né? Ele é divino de alguma forma. Só que não como Deus é. Ele é Deus, mas não no mesmo grau. Ele está mais ou menos aqui. Ou seja, de que ele é uma criatura criada, não eterna. É como se ele tivesse criado. É como aqui está Deus, aqui está Jesus criado, aqui está os anjos e aqui está o ser humano e aqui está os animais, né? Ou seja, Jesus está aqui na escala da criação. Só que Jesus está aqui, ó, no mesmo patamar que Deus, Deus Pai. Os versículos
que falam que que Jesus existe desde a eternidade e que Jesus estava operando a criação. O João 1:1 também fala sobre isso, né? Ele, como verbo, estava dando vida às coisas, fazendo as coisas acontecerem, né? Ou seja, uma atribuição do próprio Deus. Então, Jesus, ele não é criado. As pessoas confundem geração. Acho que vou tentar explicar isso depois. O que é geração, né? A gente diz que Jesus, ele é gerado, mas que ele não é criado, ok? Ser gerado é que é que a característica dele como pessoa é ser filho, né? E a característica do pai é ser pai. Mas não quer dizer que o pai criou o filho. É só que ele está nessa posição de ser filho, né? Por isso que ele é gerado. E nós dizemos que ele é o unigênito, né? Ou seja, que ele é o primeiro filho, não porque ele foi criado, mas porque ele é o herdeiro, né? O primeiro filho de um pai, ele é o herdeiro, né? Na cultura judaica. Por isso que nós chamamos Jesus de unigênito de Deus, porque ele é o herdeiro de toda a criação, né? Veja só, já tem louvores aqui no nosso ouvido falando sobre isso, ele é o herdeiro de toda a criação. Não porque ele é criado, ok? Mas porque ele tem essa característica. Agora, qual que é a melhor explicação, tá bom? E esse aqui eu acho que é o último slide. No Concílio de Nicéia, em 325, e da Calcedônia, em 452, eu acertei a data lá, né? Mais ou menos no meio de 400. Foram muito importantes para essa solução. Em resumo, procuraram enunciar o verdadeiro significado da Trindade, declarando que Deus é uma natureza ou essência ou substância, tá? Então são 3 palavras para dizer a mesma coisa, mais 3 em pessoa, ok? Ou seja, é uma tentativa de explicar como que Deus ele é um e ele é 3 ao mesmo tempo. Nessa tentativa, eles estão falando o seguinte: ele é um em essência, e dessas 3 palavras eu prefiro a palavra essência, ok? Ele é um em essência. A palavra substância também é muito boa. Mas ele é 3 em pessoa. É como se fossem 3 pessoas, e essa aqui é a explicação, tá bom? Se você quer. Eu acho que eu consegui resumir muito bem aqui. Vão existir implicações, você pode pensar nisso de diversas maneiras, mas como se 3 pessoas dividindo o mesmo coração, a mesma consciência, a mesma vontade e os mesmos atributos. Então, cada pessoa, eu tenho um coração, eu tenho uma consciência, uma vontade e os meus atributos. E cada um de vocês também tem. Agora, Deus, eles dividem cada um disso, né? Eles dividem o mesmo coração. Eles dividem a mesma consciência, no sentido de que o que Deus Pai sabe, o Filho também sabe. A vontade do Deus Pai é a vontade do Deus Filho, né? Eles jamais podem entrar em choque, né? Imagina, Deus Pai e Deus Filho querem coisas diferentes. Que Deus é esse que está dividido? Mas Deus não está dividido. Nisso, pessoal, só dizendo, né? Quando Cristo estava encarnado, ele se esvaziou disso daqui, né? Por exemplo, ele não tinha consciência de Deus Pai e nem a vontade, né? Na oração dele lá no Getsemane, ele fala assim: ó, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Mas ele ainda estava submisso à vontade de Deus. E atributos. Então, todos os atributos que nós falamos nas 2 últimas semanas, de bondade, amor, beleza, poder, sabedoria e conhecimento, todos os 3 possuem. Então, o Deus Pai, ele não é mais criador do que o Deus Filho, nem do que o Espírito Santo. Todos os 3 possuem os mesmos atributos. O Espírito não é mais sábio que o Deus Pai ou que o Deus Filho. Eles possuem os mesmos atributos. Então, é como se eles tivessem o mesmo núcleo, ok? O mesmo coração, mas fossem 3 pessoas diferentes, emanando da mesma substância, ok? Eu sei que isso daqui é muito filosófico. E esse aqui é o problema da doutrina. Ela é filosófica demais, né? Ela está distante. No comecinho da aula eu falei, olha, isso aqui é um problema que é um problema dos intelectuais, né? Porque se deixa de ser uma dessas coisas,
vai implicar em uma série de dificuldades e a gente pode perder a fé da igreja primitiva. Então, por isso que eu te falei, na metade da aula, né, eu disse assim, olha, você quer guardar alguma coisa, você quer guardar o que é o ensino bíblico? Eu vou te dizer, você vai afirmar que Deus é um e que ele é três. Você quer entender um pouco mais? Eu vou te dizer, ele é um em essência, mas três em pessoa. Ou seja, eles são três pessoas que dividem o mesmo coração, a mesma mente, os mesmos atributos. Só que eles são três pessoas. E cada um dos três age na nossa vida de formas diferentes, ok? Por isso que a gente pode dizer, a gente pode achar, perceber que Jesus é mais amoroso e que o Deus Pai ele é mais justiça e que o Deus Espírito é mais misericórdia. Eles não são, né? Se a gente for enunciar, eles não são. Mas nós percebemos eles dessa forma porque eles interagem conosco de forma diferente. Entendeu? Pode ser um pouquinho difícil. Eu já falei que a Trindade é difícil, mas eu acho que a gente conseguiu encontrar boas raízes aqui. As boas raízes Deus é um, não são três deuses, e que os três são Deus. Você quer entender isso? Eles têm o mesmo coração, a mesma consciência, a mesma vontade, mas eles são três pessoas. Ah, André, eu não consigo enxergar nada na natureza que é desse jeito. Realmente, né? Realmente. Existem algumas metáforas que tentam explicar, né? Então, por exemplo, a metáfora do ovo. Você diz que o ovo é uma coisa só. Só que ele é casca, ele é gema e ele é clara, né? Mas eu vou sempre te dizer, as metáforas, elas têm limites. Ah, a cadeira de 3 pernas. O mínimo para uma cadeira ficar de pé são 3 pernas. Só que veja, se você levar essas metáforas ao limite, você vai esbarrar em alguma dessas heresias que eu acabei de falar. Porque a casca, a gema e o ovo, eles são coisas separadas, né? Eles não são a mesma coisa. Nós só chamamos aquilo de ovo. Enfim, então cada metáfora para explicar isso, o sol, né? Ele é calor, ele é luz e ele é mais alguma coisa, eu esqueci. Então existe uma série de metáforas da natureza que vão tentar explicar o que Deus é. E elas vão ser úteis para a gente entender até certo ponto, ok? Depois vai ficar um pouco difícil, a gente vai esbarrar. Mas é dessa forma, ok? E para finalizar, a gente só passou 10 minutos, ok, do horário. Eu quero falar só da relevância prática para a igreja e para a sociedade, que é baseado, olha, lá do começo, no primeiro slide eu falei isso daqui, em unidade e diversidade. Vocês lembram que na última aula eu falei o seguinte, olha, é incrível como que o que Deus nos chama para ser é similar ao que ele é. Então ele nos diz, sejam santos porque eu, o seu Deus, sou santo. Eu também falei, eu falei isso, gente, na pregação de domingo de manhã. Qual que era o texto mesmo? Efésios. Em que lá, eu vou tentar, eu coloquei a pregação no Kindle, eu preguei no Kindle. Deu super certo, uma maravilha. Quer dizer que eu não vou precisar mais imprimir. Tem um versículo. Será que eu vou conseguir encontrar? Isso. No capítulo 4, versículo 24, Paulo fala, né, que o objetivo da nossa vida cristã é para ser semelhantes a Deus em justiça e em santidade. Então, assim, por que eu tô falando isso, né? Voltando agora. O objetivo da vida cristã, gente, é ser semelhante a Deus. E em que sentido a Trindade nos explica que devemos ser semelhantes a Deus? É que nós como raça humana, temos uma unidade, mas temos uma diversidade enorme. Todos nós não somos humanos ao mesmo tempo que existem brancos, existem negros, existem asiáticos, indígenas. Existe uma diversidade enorme.
Somos todos humanos, mas temos diversas culturas diferentes. Você tem uma família, né, uma unidade, e tem uma diversidade de membros na família. E isso quer dizer que você não precisa ter uma família que seja uma única coisa, né? Todos na família têm que ser igual. Não, a família pode ter uma diversidade. A igreja é isso. Nós somos uma única igreja, a igreja de Jesus. Mas existe uma diversidade tão grande de igrejas por aí. Na nossa igreja local, nós devemos buscar unidade e diversidade. Quando Paulo está falando do. Gente, isso daqui é muito poderoso. Quando Paulo está falando dos dons do Espírito em 1 Coríntios 12, ele vai falar, porque é um só Deus e Pai de todos nós, é um só Espírito, é um só. Ele vai falar, é um só batismo, é só uma coisa disso, é só um, é só um, é só um, é só um, é só um. Aí ele vai em seguida falar assim, ó, mas nós somos muitos membros, né? E cada um de vocês possui uma característica. E, gente, tudo isso revela que nós somos semelhantes a Deus, em que é uma unidade com espaço para diversidade. E diversidade é florescer diferenças, desde que essas diferenças não anulem a unidade, ok? Não anulem a unidade. Então, vê que a doutrina da Trindade, ela é muito bonita, na verdade, para a gente pensar a sociedade. Seja a sociedade mundo, Brasil, seja a sociedade igreja, família, ok? Que é um princípio de, para nós que somos pecadores, tolerância, ok? O, é, quando a gente está falando de Deus, um não tem que tolerar o outro, eles vivem em harmonia. Aliás, uma das coisas que o Erickson fala, que eu acabei não colocando, é que a base do relacionamento entre as três pessoas da Trindade é o amor. E aí ele diz que quando João afirma Deus é amor, ele não está só falando de um atributo, mas ele está explicando o que, que acontece no centro da Trindade. O, o, a força, acho que ele vai falar assim, né? A força centrífuga da Trindade é o amor. É o que unifica eles, é a base de todo o seu relacionamento. O pai ama o filho com todo o seu ser. O filho ama o pai e eles amam o espírito de toda força. O que unifica a diversidade em sentimento é o amor. Assim, o que vai unificar a igreja, né, é o amor também. O que unifica a família é o vínculo de amor. Não só de sangue, né, mas de amor. Senão não tem união. Né? Com que força nós vamos ter união? Com amor. Se não for amor, a gente é uma unidade fabricada, né? Então, uma empresa pode ser una, né? Ela pode ser unida, mas não é por amor. E por isso você sabe que a empresa não é a sua família, como eles gostam de falar. Não, aqui nós somos uma família. Mentira, porque a base de união lá não é amor, entendeu? Enfim, isso dá para elevar para diversas instâncias, mas eu vou parar por aqui. Então é isso, pessoal. Acabamos a nossa aula sobre Trindade. Tem como ir muito a fundo, tá bom? Porque a Trindade, não só ela é complexa biblicamente, ela é complexa filosoficamente, mas ela tem uma história de desenvolvimento muito conturbada também, né? Só para dar uma palhinha do que é ser conturbado. As primeiras definições para a Trindade foram dadas em grego, quando os pais da igreja falavam grego. Mas depois o núcleo cultural do mundo mudou, e aí eles tinham que falar em latim. E aí teve uma guerra para dizer qual o termo latino traduzia melhor o termo grego. Então, existem muitos termos, essa discussão é muito longa, mas, sinceramente, estou contente com aonde nós chegamos aqui. Eu já expliquei Trindade uma vez, e eu acho que ficou filosófico e abstrato demais. E a minha impressão é de que dessa vez não ficou tanto assim. A gente se apegou um pouco mais aos textos bíblicos e seguimos uma lógica bem interessante, ao meu ver, né?
Eu vou parar a gravação aqui por agora, então.